Glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo a mais um vídeo, amém? Vamos entrar hoje no capítulo 22 e eu vou te falar uma coisa, viu, querido? Esse capítulo aqui é top, amém? Certamente a sua fé vai ser fundamentada e edificada na palavra de Deus de uma forma mais consistente. Tem muitas verdades contidas nesse capítulo aqui que, quando a gente toma conhecimento, a nossa fé se torna mais operante, amém? Se você ainda não adquiriu o livro, por favor, fique à vontade, o link está aqui na descrição. Você pode ficar à vontade para comprar, como eu tenho falado em todos os vídeos. O meu objetivo aqui é fazer você crescer na fé e avançar. Não ganho nada com a sua compra desse livro, tá certo? Outro ponto também muito importante, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, ative as notificações. Se você gostar no final, deixa aí o seu gostei para que o vídeo possa alcançar mais e mais pessoas com a palavra da fé que nós pregamos. É como eu tenho falado em todos os vídeos, né? De fato, o algoritmo do YouTube, ele acaba entregando o material, o vídeo para pessoas conforme o número de curtição, o número de visualização, a interação por meio dos comentários. E falando em comentário, eu vou deixar hoje fixado tanto nos comentários quanto também na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você preencher um questionário, tá certo? Com o seu nome e telefone, para que a gente possa fazer o sorteio do livro. E eu tive uma ideia, eu vou sortear o livro lá no culto da igreja no próximo domingo. Deixa eu ver quando é que vai cair o domingo aqui. Hoje são dia 17 de setembro, próximo domingo vai ser dia 21, será dia 21 de setembro. Então, domingo à noite eu vou estar promovendo lá na igreja esse sorteio desse livro, amém? Como é que nós vamos fazer? Vou explicar a você aqui. Conforme vocês forem enviando o nome de vocês e o contato, o próprio questionário do Google, ele cria uma planilha. Lá, por exemplo, se você for a primeira pessoa, seu nome vai estar lá, número 1, tá? Se for a segunda, vai estar lá 2. Se for a 100ª pessoa, vai estar lá 100, amém? Esse número eu vou usar para poder fazer o sorteio no próximo domingo. Tem um aplicativo eletrônico, tá certo? E aí depois eu vou divulgar o ganhador e tal, tudo direitinho, tá? Vou fazer o possível para que a gente possa, no domingo, né, fazer com a conexão ali com o culto. E eu creio que vai ser uma bênção mesmo de Deus, amém? Então, vamos adiantar aqui. E aí, você sabe qual é a maior inimiga ou o maior inimigo da fé? Vou lhe dar um tempo aqui para você responder. Tic-tac, tic-tac. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. A maior inimiga da fé é a dúvida. É isso aí, é a dúvida. A dúvida é a ladra das maiores e melhores bênçãos de Deus. E esse é o tema do capítulo 22. Dúvida, a ladra das melhores bênçãos de Deus, amém? É interessante, a gente tem compartilhado com você aqui todos os vídeos, né? Alguns versículos que certamente acrescentam bastante, mas eu quero compartilhar com você hoje que a chave para você receber o melhor de Deus e para você vencer esse maior inimigo da fé é a própria fé, amém? A fé ou andar em fé é a chave para você receber o melhor de Deus. A dúvida, porém, é a maior inimiga da fé e a ladra, né, das melhores bênçãos de Deus. Hoje nós vamos ver na Bíblia como esse grande perigo que a dúvida pode impedir a sua fé de operar. É interessante porque a gente vai ver aqui, eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, em Mateus capítulo 13, no verso 58. Vamos lá. Primeiro versículo desse momento aqui, ó. Meu querido. Mateus capítulo 13 e no verso 58. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Olha o que diz aqui, ó. E ali não fez muitos milagres. Aqui fala sobre Jesus, né? Por causa da incredulidade deles. Você percebe aqui, queridos, que a incredulidade impediu a manifestação do poder de Deus? Pois é isso aí. Você vai observar em inúmeros versículos e em inúmeros momentos na Bíblia que Deus não pôde operar milagres, Deus não pôde mudar a vida de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estavam se movendo em incredulidade. É interessante aqui porque somente com esse versículo aqui,
a gente já percebe. Eu vou até sublinhar aqui para você no finalzinho, ó, a incredulidade impediu o agir de Deus. Provavelmente, em alguma área da sua vida que você não tem visto ainda o agir de Deus, o mover de Deus, provavelmente, amém? Eu posso dizer provavelmente porque pode ser que existam outros fatores, né? Mas provavelmente a dúvida tem impedido Deus de agir na sua vida. Você que me acompanha agora, você que de alguma forma tem reclamado da vida, tem reclamado de algumas áreas aí que não estão ainda acontecendo, né? Ou seja, pastor, já comecei a ir para a igreja, eu frequento a igreja e tal, mas não estou vendo Deus agindo. Pois então, faça uma reflexão hoje para saber o porquê que Deus não está agindo. É interessante que Jesus não pôde operar milagres em Nazaré, que foi a sua própria cidade natal. Ele foi limitado pela incredulidade daquele povo ali. A falta de fé, na verdade, pode impedir que as bênçãos de Deus, até mesmo em ambientes que deveriam ter uma grande unção se manifestando, a incredulidade pode impedir o agir de Deus. Por exemplo, às vezes dentro da igreja, a gente está congregando, frequentando a igreja, né? E muitas pessoas até estão recebendo milagres ali, mas não é algo extraordinário, não é algo grandioso que acontece na vida de todo mundo. E por que isso acontece? É porque a incredulidade muitas vezes até pode dominar um ambiente de igreja. Por exemplo, eu quero compartilhar com você aqui aquela passagem de Pedro andando sobre as águas. Vamos lá. Mateus capítulo 14, virando uma página aí, e no versículo 30, tá até aqui, ó. Mateus capítulo 14, compartilhar com você a minha tela. E no verso 30, aqui é aquele momento, né, que Jesus anda por sobre o mar. E naquele encontro que ele tem com Pedro, Pedro propõe ao próprio Cristo, né, que ele também possa ir até Jesus por sobre as águas. E aí você vai ver aqui, por exemplo, aqui no verso 30 e 31, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito longo aqui, mas você pode ler na sua casa. Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, ó. Versículo 28, versículo 27, vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tendo bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja aí que o milagre até começou a acontecer, não é? Pedro começou a andar sobre as águas. Alguém aí já andou sobre as águas? Eu tenho um testemunho grandioso sobre andar sobre as águas, amém? Mas não vou contar agora não, eu vou deixar você da expectativa de me ouvir falar, né, no próximo domingo lá na igreja. Eita, aleluia! Eu tenho um testemunho grandioso nessa área aqui, amém? E eu vou compartilhar com a igreja no próximo domingo. Espero lembrar de falar sobre esse assunto, né? Mas eu quero que você perceba aqui, queridos, que a palavra do Senhor diz que ele até andou aqui, ó. E disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha aí, ó. Ele andou sobre as águas, né? Mas a Bíblia diz aqui que logo, reparando o vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. É interessante, né? Porque a gente vê o exemplo de Pedrão aqui, onde a fé até pode nos fazer começar a viver o milagre, né? Viver as grandiosas e grandíssimas promessas, né, que o Senhor tem para nós na sua palavra. Mas quando a gente tira os olhos de Jesus, não é? Quando a gente tira os olhos da palavra, a dúvida vem e nos vence. Tenha muito cuidado. Pode ser que você que me acompanha agora, você possa estar vivendo momentos de rompimento na sua vida e a dúvida pode ter chegado, ter impedido, né, o milagre de continuar se manifestando, amém? Existem muitos outros momentos na minha Bíblia aqui que a gente vê Jesus repreendendo os discípulos por causa da sua incredulidade. Por exemplo, vou citar aqui um outro versículo aqui em Mateus capítulo 17, no verso 19. Vamos lá? Mateus capítulo 17... E aqui no verso 19, vamos lá, vamos para mais um verso aqui, para a gente poder aprender, amém? Eita, o aplicativo travou aqui, deixa eu abrir ele novamente, aleluia. Estou experimentando alguns travamentos aqui no computador, já formatei, aleluia, Deus é bom, né? Então se vai acontecer isso nos vídeos aí, fica tranquilo, a gente já abriu aqui, vamos lá. Glória a Deus.
Mateus capítulo 17, no verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa aqui e acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Você pode observar aqui que Jesus não diz que é porque eles não tinham fé. Jesus diz que é porque eles estavam fazendo da fé dele algo pequeno, né? A fé dele estava impedindo o agir e o mover de Deus. Sabe, é interessante aqui a gente pode perceber que não faltava poder para ele. Não faltava poder para os discípulos moverem o grande milagre. O que faltou mesmo, na verdade, foi eles colocarem a fé que eles já tinham em prática. Porque Jesus falando aqui, ó, ele vai falar assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, uma fé pequena pode mover muitos milagres. A grande questão é porque muitas vezes nós não confiamos na fé que nós temos, não confiamos na palavra que já foi depositada no nosso coração. E é interessante aqui, né? Você pode olhar esse exemplo aqui, olhar o outro exemplo de Pedro andando sobre as águas, e muitas vezes você pode criticar, mas Pedro, ele simplesmente reparou na força do vento, né? Pedro simplesmente não teve fé para continuar andando sobre as águas. Os discípulos aqui não tiveram fé para expulsar os demônios. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Sabe, a crítica, ela é uma grande opositora à fé. É isso mesmo. Criticar, sabe, se a gente abrir a nossa boca para criticar a fé de Pedro, criticar a fé dos discípulos aqui, isso é um grande problema, porque a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender com o erro deles. Sabia disso? Porque foi, por exemplo, que Pedro ele naufragou ali, ele afundou. Simplesmente foi porque ele começou a dar atenção ao vento, à tempestade, ao mar revolto, né? Então, irmão, eu quero lembrar a você, ele andou sobre as águas e esse é um ponto muito importante, né? É fácil criticar quem age em fé. Difícil, muitas vezes, é a gente assumir o lugar daquela pessoa, de confiar em Deus, né? E de agir para receber o sobrenatural. É justamente na crítica que nós recebemos a dúvida, né? E, de alguma forma, a gente permite que aquela dúvida se desenvolva. Então, ao invés de a gente andar criticando pessoas que estão iniciando na fé ou andando em um certo nível de fé, a gente tem que olhar para aquele testemunho, ver quais são os pontos que a gente pode melhorar e assumir, trabalhar isso na nossa própria vida. Amém? Eu quero lembrar a você que o poder de Deus já está dentro de você. O poder de Deus, que é o Espírito Santo, conforme nós já vimos nos capítulos anteriores, né? Ele é o poder de Deus que está operando na sua vida. Eu lembro lá, por exemplo, está escrito em Atos 10:38, né? Que a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o Espírito Santo estava dentro de Jesus, assim como também está dentro de você. Se o Espírito Santo guiou Jesus a curar pessoas, a mover milagres e a grande coisa acontecer, então isso significa que também pode conduzir você por grandes milagres. Então se prepara, não se vê como um coitado, não se veja como uma pessoa falida, pobre, cega e nu. Não, pelo contrário, se veja hoje como um filho de Deus, como uma mulher ungida, amém? Como uma mulher que carrega o Espírito Santo dentro de você, um homem forte e valente. Se levanta hoje porque a força de Deus está dentro de você. Não permita que a incredulidade, ela simplesmente roube as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Porque, como eu já falei, né? A dúvida é a grande inimiga da fé. Muitas vezes você vai deixar de receber o melhor de Deus porque você vai hesitar em agir em fé. Jogue-se fora, amém? A fé é a chave, como eu tenho falado aqui, ó. A fé é a chave que abre a porta dos milagres, da cura, né? Da libertação, da provisão, amém? Decida hoje abandonar a sua dúvida e viver por fé. Então fica com Deus, amém? Vou orar por você.
Pai, em nome de Jesus, eu quero render graça ao Senhor pela vida de cada pessoa que me acompanha agora. Muito obrigado, Pai. Eu quero orar por eles, eu quero declarar eles agindo em fé, agindo na palavra, se levantando, Senhor, com ousadia para viverem tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Eu oro para que eles possam ser sábios o suficiente para mandarem a dúvida embora, Pai, se encher da palavra e viver os milagres extraordinários. Eu oro por cada pessoa, Pai, que me acompanha agora. Eu oro, Pai, por aquele que está perdido, por aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está triste, depressivo. Eu quero declarar agora, Pai, se levantando em fé, a Tua palavra, levantando a vida de cada pessoa neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, se tem alguém nesse momento aqui que ainda não recebeu Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você me acompanha agora, eu quero dizer a você, há um chamado de Deus para a sua vida. Amém? Se você crê nas palavras que eu acabei de pregar, se você crê em Jesus, se você acredita que ele morreu e ele veio para te salvar, eu quero dizer a você, confesse Jesus agora como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Feche seus olhos e diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você entre em contato comigo através do chat aqui, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.